Durante o dia, ele era um herói, protegendo a população de criminosos, mas à noite ele era um temido narcotraficante, movimentando toneladas de narcóticos para os Estados Unidos. E esta é a história de Carlos Landon Martínez, e você vai saber como ele conseguiu fazer tudo isso e ainda acabar na prisão. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99. Carlos Landon Martínez nasceu em 1955, em Tamaulipas, no México. Desde jovem ele sonhava em ser policial e após deixar a escola, ingressou na Polícia Estadual e destacou-se pela agressividade e eficiência na resolução de crimes. Ele foi promovido a comandante da Força Tarefa de Homicídios. Ele era tão eficaz que ganhou o apelido de El Puma Uno, uma referência à força e agilidade de uma puma. Porém, Carlos levava uma vida dupla. Durante o dia combatia o crime, mas à noite associava-se a criminosos. Relatos indicam que ele colaborava com o Cartel do Golfo e os Lozetas, facilitando operações de tráfico pelo corredor de Tamaulipas. Para entender melhor, o Cartel do Golfo é um dos mais antigos e poderosos do México, e os Lozetas transformaram a dinâmica da violência entre cartéis, introduzindo táticas militares que anteriormente não tinham. E foi neste mundo de terror que Carlos operava, enquanto mantinha uma fachada de policial exemplar. Quando não estava envolvido com crimes ou cumprindo sua função como policial, Carlos passava tempo com a família nos Estados Unidos, sendo visto como um pai e avô carinhoso. No entanto, sua fachada começou a ruir em março de 1997. Quando o procurador mexicano e o escritório do general prenderam um chefe de polícia chamado Pablo Villanueva Hernández por suposto envolvimento com os Lozetas. E sua primeira missão no cargo foi limpar a força policial local. Ele começou afastando todos os chefes de polícia suspeitos de envolvimento no narcotráfico durante a administração de seu antecessor. Curiosamente, mais tarde, Thomas teria acusado de lavagem de dinheiro para os infames Lozetas, o Cartel do Golfo e outros crimes graves, incluindo assassinato. Mas isso é outra história. El Puma era um dos 9 chefes de polícia demitidos quando Yari Guiton assumiu o cargo. Em vez de reestruturar sua vida, El Puma decidiu mergulhar de cabeça no mundo do narcotráfico. Autoridades americanas rastrearam suas atividades de comércio ilegal de drogas desde 1998. Suas operações em Tamaulipas e no Texas estavam vinculadas a uma rede de contrabando liderada por Francisco Meza Rujas, um ex-policial de Matamoros. Por quase uma década, as células de comércio ilegal de substâncias de El Puma foram responsáveis por transportar narcóticos do México para os Estados Unidos. A maioria dos narcóticos do Cartel do Golfo era cultivada em Michoacán, contrabandeada através de Tamaulipas e redistribuída no sul do Texas, espalhando-se por outras regiões dos Estados Unidos. As cargas cruzavam Rio Grande e eram entregues a intermediários em locais estratégicos, como em estacionamento de empresas. Alguns narcóticos também eram transportados por lanchas até a Ilha do Padre, onde contrabandistas pegavam a carga e a armazenavam em casas de segurança. Depois, as substâncias eram levadas além das estações de patrulha da fronteira dos Estados Unidos, sendo distribuídas para cidades como Dallas, Houston, Chicago, Tampa e Nova York. Em agosto de 2005, as autoridades dos Estados Unidos descobriram um túnel usado por associados de El Puma para contrabandear drogas do México para Rio Hidalgo, no Texas. Entre 2005 e janeiro de 2007, El Puma foi o segundo em comando no Cartel do Golfo em Reynosa. Suas responsabilidades incluíam coletar impostos de traficantes independentes que desejavam usar o corredor controlado pelo cartel para suas operações. Aqueles que tentavam burlar essas regras ou eram responsáveis por perdas de cargas ou dinheiro enfrentavam sequestros, torturas e frequentemente a morte por ordens de El Puma. Esse comércio era extremamente lucrativo e atraiu os olhos da DEA, que começou uma grande investigação chamada Operação Puma, nomeada em homenagem a Landim Martínez.
principal alvo da operação. As investigações começaram em Dallas, no Texas, resultando na prisão de mais de 30 pessoas em cidades como Dallas, Santo Antônio, McAllen e Laredo. A DIA trabalhou em conjunto com a polícia mexicana e outras agências nos Estados Unidos. Eles uniram força com os departamentos de polícia em lugares como Dallas, McKinney e Santo Antônio. Eles também receberam ajuda do Departamento de Segurança Pública do Texas, do Serviço Marshal dos Estados Unidos e do Bureau de Imigração e Alfândega. A DIA informou que a cooperação entre todas as agências, incluindo com o México, foi realmente impressionante e nunca havia acontecido antes. Além de investigar El Puma, a DIA focou em capturar 10 membros de alta patente do Cartel do Golfo e Los Zetas, que já estavam em uma lista dos mais procurados do mundo, com recompensas altíssimas. Em maio de 2007, autoridades federais dos Estados Unidos indiciaram El Puma e outras 13 pessoas por crimes como narcotráfico, conspiração e lavagem de dinheiro. Não demorou muito para que El Puma fosse preso. Em 17 de julho de 2007, um agente da DIA fora de serviço, Leonardo Silva, estava em um supermercado em McAllen, no Texas, comprando milho para um churrasco com sua família, quando avistou El Puma dentro da loja. El Puma estava comprando melancias e acompanhado por 2 homens que pareciam ser seus guarda-costas. Silva afirmou que encontrou El Puma por acaso. A DIA estava investigando El Puma e sua ligação com o Cartel do Golfo há cerca de 2 anos. Silva reconheceu o rosto de El Puma de um caso em que ele e seus colegas estavam trabalhando. Dias antes, a DIA havia recebido uma dica de que El Puma estava no Vale do Rio Grande. Silva não estava totalmente preparado para fazer a prisão, então seguiu os homens até o estacionamento do supermercado. Eles dirigiram por uma interseção e então Silva chamou o departamento de polícia de McAllen para ajudar. Quando eles alcançaram El Puma, ele não resistiu e não estava armado. Ele admitiu ser El Puma, apesar de não haver um mandato de prisão para ele naquele dia. A DIA foi informada pelas autoridades mexicanas de que o prenderiam no México, caso não conseguissem um mandato nos Estados Unidos. El Puma compareceu ao tribunal em 19 de julho para sua primeira audiência. Seu advogado alegou ao juiz que ele havia deixado o México e ido para os Estados Unidos por temer por sua vida. Ele afirmou que El Puma era um policial honrado e que os traficantes que ele tentou prender queriam matá-lo. O advogado destacou que muitos comandantes da polícia no México estavam sendo mortos diariamente. Essa afirmação era verdadeira e os números alarmantes só aumentavam. Segundo um relatório da Vice, o número de policiais mortos por cartéis no México aumentou mais de 140% de 2020 para 2021. Muitos desses oficiais que morrem não estão envolvidos em atividades criminosas, mas são assassinados por se recusarem a cooperar com os cartéis. Relata-se que os cartéis dão aos agentes de segurança 2 opções: aceitar subornos ou levar um tiro. Muitos optam pela corrupção, o que perpetua o reinado de terror dos cartéis no México. A menos que algo seja feito, a violência continuará a escalar. No julgamento de El Puma, atraiu uma segurança sem precedentes. Estacionamentos próximos ao local foram fechados, enquanto equipes táticas da SWAT e do xerife do condado de Hidalgo preparavam-se para qualquer eventualidade. Mais de 30 membros da família de El Puma compareceram à audiência, assistindo de perto enquanto o acusado enfrentava um cerco judicial. Ele foi acusado de tráfico de drogas, conspiração e lavagem de dinheiro entre 2005 e 2007. El Puma se declarou inocente. Entretanto, a promotoria apresentou evidências substanciais, incluindo amostras de drogas apreendidas, horas de conversa interceptadas entre contrabandistas do Vale do Rio Grande e depoimentos de antigos subordinados do acusado. Esses depoimentos, embora decisivos para o caso, geraram controvérsias. Nenhuma das testemunhas afirmou ter visto El Puma cometer crimes ou mesmo conhecê-lo pessoalmente. A defesa argumentou que esses depoimentos foram motivados por promessas de sentenças mais leves, destacando que o Cartel do Golfo era conhecido por proteger suas lideranças ao manter criminosos de baixo escalão longe das operações centrais. Mas ele não teve escapatória. Após um julgamento de 7 dias, o júri deliberou por mais de 8 horas antes de declarar El Puma culpado em todas as 10 acusações. E em abril de 2008, El Puma foi condenado à prisão perpétua, mas sua sentença foi posteriormente reduzida, com libertação prevista para outubro de 2029. No entanto, ele morreu na prisão em 2021. E agora fica a pergunta: vocês acham que o México um dia vai se livrar dessa corrupção
corrupção gigantesca do governo com os cartéis? E se você fosse presidente, o que você faria para acabar com os cartéis? Deixe nos comentários.